Dia, Shalom, igreja. Muito bom estar aqui com vocês hoje. É uma bênção do Senhor. Para eu estar aqui ao domingo, o Senhor faz um milagre, abre os céus na minha casa. Vocês nem imaginam a guerra espiritual que é para eu estar aqui no domingo, mas hoje vencemos. Amém? E eu estava ali no momento da adoração e o Espírito Santo começou a queimar no meu coração para eu trazer uma palavra rápida para vocês, para esse tempo. Hoje nós estamos a passar por uma mudança de estação. Hoje nós estamos a entrar no outono. E o Espírito Santo começou a ministrar de manhã em casa sobre isso. Mas antes de eu falar dessa mudança de estação, eu tenho que falar uma verdade que Ele colocou no meu coração para vocês e que eu creio que você precisa ouvir hoje, que Ele te ama. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama com uma força assim tão agressiva que Ele deu o único filho que Ele tinha para morrer na cruz por você e por mim. E Ele ressuscitou para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. E muitas vezes nós esquecemos disso. E Ele pediu para eu te lembrar do amor que Ele tem por você. Independente da circunstância que você está vivendo hoje, independente do que tu está a passar hoje, dos seus medos, receios, dúvidas, dores físicas, emocionais, espirituais, Ele te ama. E Ele é suficiente para que você passe por isso e saia bem. Você pode, às vezes, estar passando por situações que não vai sair da forma como você quer, como você deseja. Mas a forma que o Senhor vai te tirar dessa situação é a forma que vai ser melhor para você. Muitas vezes nós pedimos a Deus para que nos tire de situações que nós estamos a viver do nosso jeito. Mas Ele não vai fazer do nosso jeito, Ele vai fazer do jeito dEle, que é o melhor para nós. E muitas vezes o jeito dEle é que nós estejamos de joelhos, em oração. O jeito dEle é que nós dependemos dEle em todas as coisas, e não na força do nosso braço, e não tomamos atitudes ou façamos coisas que Ele não mandou que nós fizéssemos. Então, numa nova estação como o outono, é um tempo de você se voltar para o Senhor, de você buscar ao Senhor. O outono é a preparação para o inverno. E todos nós sabemos que o inverno é duro, é doloroso. Então, é isso que eu venho trazer para você hoje, essa palavra. Lembre-se, parece algo simples, mas eu tenho certeza que isso vai ser útil para você quando sair daqui. Lembre-se que o Senhor te ama. Lembre-se que Ele está com você. Lembre-se que você tem que buscá-lo. Lembre-se que Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir o que você tem para dizer para Ele. Muitas vezes está dizendo para a pessoa que está ao seu lado. Muitas vezes você está procurando ajuda na quem está do seu lado e não está procurando ajuda no Senhor. O Senhor pediu para eu dizer isso para você hoje. Então, que você possa sair daqui com essa palavra. E eu creio que vai te abençoar nessa nova estação do outono. Em nome de Jesus, eu queria orar por você. Põe a mão no teu coração. Eu quero orar mesmo nesta manhã, pedindo ao Senhor para te fortalecer. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, as nossas vidas no teu altar. Debaixo dessa palavra, Senhor, eu quero pedir a Ti, Senhor, nesta manhã, que cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, possa ter força, possa ter coragem, possa ter o bom ânimo de buscar a Tua face, de poder Te ouvir, Senhor, e poder Te obedecer. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, para que nessa nova estação que começa hoje, o Senhor venha trazendo, Senhor, Pai, um despertar de obediência aos corações neste lugar, obediência à Tua palavra, obediência àquilo que o Senhor já pediu para cada um que está aqui sentado fazer e não fizeram, Senhor, justificando imensas coisas, Pai. Tu sabes. Eu oro, Deus, para que seja um tempo de conserto, de alinhamento, que seja um tempo de transformação e mudança de corações, essa nova estação. Pai, revista-nos, Senhor, de força, revista-nos, Senhor, de dignidade, revista-nos, Senhor, de autoridade para esta nova estação. É isso que eu clamo, Senhor, nesta manhã pelos meus irmãos. Eu oro, Deus, para todo aquele que precisa renunciar, para todos aqueles que precisam entregar, para todos aqueles que precisam deixar, Senhor, coisas
bagagens, o seu passado, situações do presente, que hoje seja esse dia, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos sair deste lugar, Pai, diferentes, leves e convictos, Deus, que nada nem ninguém pode nos separar do seu amor, nada nem ninguém pode nos roubar, Senhor, o bem mais precioso, que é o sacrifício de Jesus naquela cruz por cada um de nós. Pai, cobre meus irmãos com teu sangue, reveste-os, Senhor, Pai, da tua armadura celestial, em nome de Jesus, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto e bendigo o teu nome neste novo ciclo, Pai, que nós estamos a entrar hoje, Pai, nessa estação do outono, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos aplaudir o Senhor, amém. Deus é muito bom. Grava no teu coração essa palavra que a pastora trouxe, porque no final da pregação de hoje vais perceber porque ela não fazia ideia. Ela sabe mais ou menos com quem partilhamos o que eu vou... A palavra que o Senhor deu, mas ela não sabe o detalhe da palavra. E nós hoje estamos, de hoje a um mês, mais ou menos, nós iremos estar a encerrar a Festa dos Tabernáculos, dia 23. Já é 22, não é? Domingo 23, acho que não. Não sei se é domingo 23, se é domingo 21, qualquer coisa por aí. Nós iremos encerrar a Festa de Tabernáculos, começa dia 16, na quarta-feira, dia 16, se não me engano é isso, não é? Acho que é. E nós, no domingo, faremos a festa principal e depois na quarta-feira seguinte, acho que é 23, nós encerramos. E a verdade é que o Senhor nos deu uma palavra desde Pentecostes que havia um tempo de colheita até Tabernáculos. Então nós temos um mês para buscar, temos um mês para continuar essa busca, temos um mês para clamar ao Senhor e pedir que Ele nos possa dar entendimento e posicionamento acima de tudo. Porque a verdade é que nós muitas vezes entendemos aquilo que Deus quer para nós e aquilo que Deus nos está a falar. E a dificuldade é nós posicionarmos de acordo com o que Deus está a falar. A dificuldade não é ouvir Deus dizer-nos para não fazermos isto, não é ouvirmos Deus dizer para não fazermos aquilo. Nós ouvimos, nós sabemos que não devemos fazer, mas a verdade é que nós não conseguimos muitas vezes nos manter firmes. E o que Deus espera é que a gente se mantenha firmes, porque os tempos estão a ficar cada vez mais complicados e vão ficar cada vez mais complicados. Amém? Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, no capítulo 15. Vamos ler do verso 22 ao 24, mas depois mantém aí, porque nós mais para a frente vamos continuar a ler. Êxodo, vamos ler o verso, capítulo 15. Então diz lá assim no verso 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Amém. Senhor meu Deus, entrego este tempo nas tuas mãos. Te agradecemos, Senhor, por tudo o que tens feito nas nossas vidas e por tudo o que vais continuar a fazer. Eu oro para que possas preparar o nosso coração para esta palavra, possas abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que cada um precisa de ouvir e que tu nos toques, Senhor Espírito Santo, na forma personalizada que só tu sabes fazer, chegando verdadeiramente à necessidade de cada um, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja posicionamento, que isso possa agradar ao Senhor e, acima de tudo, que nos possa colocar na rota certa com Cristo. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Esta passagem é uma passagem, este capítulo todo de Êxodo, o livro de Êxodo, se a gente quiser ir por aí, é um livro maravilhoso, é um livro que nos mostra a mudança de um povo da escravidão para a liberdade. É extraordinário. E esse é o contexto em que se passa esta passagem. O povo foi liberto do Egito, o povo deixou de ser escravo para ser livre. O povo saiu do Egito, cerca de 2 milhões de pessoas. Ninguém consegue precisar, nem os historiadores que não tinham nada a ver com
com Bíblia, como um José Augusto. Ninguém consegue precisar quantos eram, mas diz-se que entre 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas, entre homens e crianças, homens, mulheres e crianças, que foi liberto, que saiu do Egito, saíram com riquezas, com animais e seguiram um homem, seguiram Moisés. Deixa-me lembrar-te uma coisa que eu acho que eu sempre que falo disto, lembro e acho que vou fazer isso até aos últimos dias da minha vida. Nunca deixes que ninguém te diga que o povo fugiu do Egito. Porque o povo não fugiu do Egito. O povo foi liberto pelo faraó. O faraó disse alto e bom som, o povo é livre e pode sair. O povo não fugiu do Egito. O crente não foge do diabo, o diabo é que foge do crente. Amém? É uma coisa que nós temos que gravar no nosso coração. O cristão tem Jesus no seu coração. Podemos ter coisas erradas, podemos falhar aqui, podemos falhar ali, mas nós não fugimos do diabo. A Bíblia nos diz mantém-te firme no Senhor e o diabo fugirá de ti. E é isso que já acontecia naquela altura. O povo saiu porque o faraó teve medo do Deus vivo, que essa é que é a verdade. Teve medo, teve pavor, ficou com horror no seu coração e disse, ok, o povo pode ir. E esta é a verdade, porque o que o povo viu, o faraó viu, toda a gente viu a mão poderosa de Deus no Egito, viram as 10 pragas, o povo egito sentiu essas 10 pragas, obviamente, porque o coração do faraó estava endurecido, porque não queria ouvir algo tão simples. O que Deus disse a Moisés, para Moisés falar ao faraó, foi algo tão simples como, Deus nunca chegou para Moisés e disse assim, vai dizer ao faraó que eu destruo o Egito. Não. A palavra que Moisés levou para o faraó foi tão simples como, liberta o meu povo para que ele me possa vir adorar. Deus só disse isto, liberta o meu povo. E o coração do faraó ficou duro, ficou renitente, ficou convencido que eu sou o maior. E não fez aquilo que era. E então aí sim, ele viu como foi o poder de Deus. E esta frase fez com que o povo, além de ser mais maltratado, aumentou a carga. O faraó aumentou a carga sobre o povo. Eles passaram a ter que construir os próprios tijolos, passaram a ter que buscar o material. Ele aumentou a carga, aumentou as dificuldades. E connosco muitas vezes não é diferente, porque quando o Senhor nos chama para nós o seguirmos através de Jesus, a intenção não é mudar nada em nós, é sermos livres. Ao sermos livres e seguirmos Jesus, tudo o resto vai sendo mudado em nós. É como quando nós... Deixa-me dar-te um exemplo absurdo. Quando nós vamos à praia, mas ajuda-te a perceber, quando nós vamos à praia, nós estamos na beira, na areia molhada, entre a água e nós há um pouquinho de areia. Se nós não entrarmos na água, nós não ficamos molhados. Podemos ter muita força mental, podemos fazer muitos zenes, podemos fazer muita coisa, podemos olhar muito para a água. Ela não nos molha e nós não nos molhamos. Nós temos que ir lá. E com Jesus é a mesma coisa. Quando nós seguimos Jesus e nós nos tornamos livres, nós vamos avançando por um mundo completamente diferente. Nós vamos mergulhando nas águas do Senhor. E isso nos limpa, isso nos purifica, isso nos traz diferença. E o que o mundo não quer é exatamente isso. Que é mais fácil nós ficarmos presos em conceitos, em paradigmas, em preconceitos que o mundo nos cria, em vez de sermos livres e experimentarmos coisas que nunca experimentaríamos se não fôssemos livres. Todos nós conhecemos, há exemplos científicos. Há um exemplo muito clássico que se estuda, que é macacos presos numa jaula. E cada vez que eles iam comer uma banana, o que é que faziam? Alguém dava um jato de água fria sobre os macacos. E os macacos, aos poucos, começam a fazer o quê? Não deixar, cada vez que um queria comer uma banana, os outros próprios agarravam-lhe e batiam-lhe porque não queriam levar um jato de água gelada. E um dia fizeram uma experiência, que foi deixar um macaco na jaula e colocar macacos novos. E assim que esses macacos novos chegaram e viram a banana e tentaram ir comer, a banana estava pendurada. O macaco que ficou, sem levar o jato de água, foi lá e bateu no outro. Porquê? Porque ele percebeu que ele estava a ser escravo. Ele percebeu que se não fizesse isso, ele ia sofrer. Ou seja, chega a um ponto que o mundo já não precisa de nos amarfanhar, porque a nossa mente já está de tal forma condicionada àquilo que o mundo tem, que nós falhamos e nós não somos livres. Mas com Jesus, nós podemos ser livres. Com Jesus, as coisas podem ser diferentes. E é isso que o Senhor nos chama. E é por isso que o mundo nos tenta agarrar e nos tenta prender. Quando o Senhor diz que para o povo ser livre, para adorar, o que é adoração? Deixa-me explicar de uma forma simples o que é adoração. Tivemos aqui um tempo muito gostoso de louvor. A Letícia cantou, a Bia tocou e cantou, a Hélida adorou
canto também. Tivemos um tempo aqui muito gostoso. Mas a adoração não se resume a isto. Nós podemos adorar na nossa casa sequer sem música. Vou-te dizer uma coisa. Quem limpa a igreja está a adorar o Senhor com o seu serviço. Quem hoje está no café a servir o café está a adorar o Senhor com o seu serviço. Quem está no culto infantil, ensinando as crianças, ministrando, está a adorar com o seu serviço. Quem está na porta, nós podemos adorar com o nosso serviço. Claro, nós, quando cantamos, adoramos. Mas a adoração é quando eu adoro em casa. Quando eu respeito o meu cônjuge em casa. Quando eu respeito os meus pais. Quando eu respeito os meus filhos. Porque os pais têm autoridade, mas a gente tem que respeitar também os filhos. A gente não pode esquecer isso, que a Bíblia nos ensina a fazer isso. A autoridade não é ser autoritário. A autoridade é impor o que é o certo, mas sem autoritarismos. E isso é adoração. Isso são tudo formas que nós podemos aprender através da palavra de Deus, de adorar o Senhor, que é para isso que o Senhor nos chama. Só que muitas vezes é difícil libertar-nos do mundo, como aquele povo foi difícil que o faraó o libertasse. Teologicamente falando, o que nós aprendemos é que o faraó tipifica a figura do diabo, o opressor, e o diabo sabe, tal como o faraó, que se o povo for livre e adorar Deus, o império dele fica cada vez mais fraco, ele perde cada vez mais poder. Por isso o povo não foi liberto logo, e por isso o mundo não quer que a gente venha à igreja. O mundo não quer que nós possamos escolher entre não roubar e ser honesto. O mundo não quer que a gente deixe de ser mentirosos para sermos pessoas que não são mais falsas e que são verdadeiras e que o que dizem é a verdade. O mundo não quer isso, porque o mundo vive nesse engano e quer nos manter presos. Mas nós devemos ser livres no Senhor. Amém? Mas voltando aqui à passagem, o povo saiu do Egito seguindo um homem chamado Moisés, que foi levantado por Deus como um libertador. E Moisés, que tipifica a figura de Jesus, o verdadeiro libertador da humanidade. Mas Moisés não era perfeito, como eu e tu não somos perfeitos. Mas Moisés fazia uma coisa que tu e eu devemos fazer. Ouvia a voz de Deus. Obedecia ao que Deus lhe fazia. Mesmo fazendo coisas erradas, mas fazia maioritariamente coisas certas. E isso é importante nós percebermos. Mas ao fim de algum tempo, o faraó libertou, mas quando percebeu que ficou humilhado perante o seu próprio povo, a verdade é essa, o faraó resolveu ir recuperar os seus antigos escravos e foi em perseguição do povo. E quando o povo chega ao Mar Vermelho, a célebre passagem do Mar Vermelho, que o povo está encurralado pela água, encurralado começaram a ver as nuvens de fumo do faraó e dos seus soldados a vir, e é quando Deus dá uma direção a Moisés, Moisés coloca o pé sobre as águas abrem-se e o povo passa. E quando o povo passa a seguir, o que a Bíblia nos diz é que o faraó e os seus soldados foram engolidos pela água e morreram lá. E sabes o que é uma coisa engraçada? É que hoje já se consegue comprovar que isso foi verdade. Não apenas porque acreditamos na palavra do Deus vivo, mas porque se encontraram, hoje em dia a ciência tem outras capacidades, encontraram-se carruagens no fundo do Mar Vermelho, datadas do tempo em que isto aconteceu. Exatamente as carruagens dos soldados que foram ali completamente engolidos pelas águas. Porque a ciência anda longe de Deus muitas vezes, mas cada vez que consegue verificar coisas sobre ela própria, tem que perceber e acaba por dizer, não, a palavra de Deus bate certo, porque é Deus que deu as condições para que a ciência possa avançar. Então, mas voltando aqui, o povo ficou livre, o povo atravessou o Mar Vermelho, ficou livre, e o que a Bíblia nos diz é que o povo estava a regozijar, a alegria. Se lermos o capítulo, os versos anteriores, percebemos isso. Mas uma coisa que é importante nós hoje pensarmos e perguntarmos, neste espaço todo, desde que Moisés foi ao faraó, alguma vez Deus não cuidou do povo? Nós não temos nenhum relato desses no livro de Êxodo. O que nós vemos aqui no livro de Êxodo é que o Senhor protegeu o povo desde o primeiro dia, usando as pragas, usando o seu poder. O Senhor protegeu o povo em todo o tempo. E como eu disse, nós vemos no início deste capítulo, o povo estava alegre, o povo cantava, o povo dançava. As mulheres, a Bíblia nos diz que Miriam e as outras pegaram em batuques, cantavam, dançavam, celebravam os feitos do Deus vivo. Ou seja, eles estavam alegres, declarando que tudo o que o Senhor lhes tinha trazido, a liberdade, e o Senhor reinaria perpetuamente. E eles estavam bem, até que de repente eles começaram a caminhar. E ao fim de 3 dias ficaram sem água. Ao fim de 3 dias começaram a ter sede. E aí começou o problema, onde? No coração daquele povo que 3 dias antes cantava, dançava, honrava ao Senhor.
começou a ter problemas. Nós hoje, cientificamente falando, não é, sabemos que existe uma coisa que é a regra dos 3-3, não sei se conhecem, não é? Que é 3 minutos sem respirar, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. É aquilo que a ciência diz que o corpo do ser humano consegue sobreviver. Não é 3 minutos a respirar debaixo de água, até há quem respire mais, porque consegue suster o fôlego. Há relatos de pessoas que estão mais de 4 minutos e aqueles mergulhadores experientes daquelas ilhas onde vão apanhar coisas conseguem, não é? É nós ficarmos sem respiração, sem oxigênio, 3 minutos, mais que 3 minutos, o corpo humano começa a sentir dificuldades na oxigenação do cérebro, começa a ter problemas. 3 dias sem água, sem líquidos, o nosso corpo desidrata e começamos a ter funções que falham. E 3 semanas sem comer, 21 dias sem comer, sem ingerir qualquer caloria, normalmente, em condições normais, o corpo falece. Aqui já podemos perceber o que é que foi o jejum de 40 dias do Senhor Jesus no deserto, não é? Não é uma coisa... Se Deus não estiver envolvido, não é coisa para nós fazermos de nossa livre e espontânea vontade. Há coisas que nós devemos ter esse cuidado. Então, aquele povo estava há 3 dias sem água. A Bíblia não nos diz se eles comiam ou não, portanto, eles deveriam comer, mas com toda a certeza, eu acredito que eles estavam bem desidratados, porque a caminhar com o calor do deserto, eles deviam estar a desidratar e eles sabiam que não iam resistir muito mais. E o que a Bíblia nos diz aqui é que eles passaram de um momento de grande alegria e felicidade para um momento de grande medo e aflição. Porque perceberam, 3 dias, eu não vou aguentar muito mais. E nós, muitas vezes, passamos de momentos de grande alegria e felicidade em que glorificamos o Senhor para momentos de grande aflição nas nossas vidas. Não foi só o povo há não sei quantos milhares de anos atrás. Nós, hoje em dia, no nosso dia-a-dia, muitas vezes acontece a mesma coisa. Tudo nos vai bem. Estamos realizados com a nossa família, profissionalmente, financeiramente. Somos abençoados por Deus. Tudo nos vai bem e, de repente, como diria o Asterix, parece que o céu caiu sobre as nossas cabeças, os gauleses, e parece que tudo começa a correr mal e vivemos um momento de grande aflição. Pergunta, será que o povo deixou de ser abençoado pelo Senhor? Se nós lermos o resto, vemos que Deus não deixou de os abençoar. Deus não deixou de cuidar deles ou faltar água. Deus sabia que eles não iam morrer por causa daqueles 3 dias sem água. Porque Deus sabe todas as coisas, Deus é o nosso Criador. Na verdade, eles estavam numa situação difícil, mas eles estavam apenas no limite das suas forças. E o que a Bíblia nos diz é que, entretanto, quando eles estão nesse limite das suas forças, eles chegam a um lugar que tem água. Eu não sei... Todos nós já vimos filmes em que as pessoas estão perdidas no deserto, não é? E quando chegam a um oásis, acho que as pessoas nem olham se a água está limpa. Eu imagino, perdido num sítio qualquer, dias e dias sem beber, se eu visse uma poça de água, eu e qualquer um de nós. Acho que a gente fazia um mergulho encarpado, 3 voltas, e de cabeça ali, para tentar beber água o mais possível, que a sede deve ser brutal. E a Bíblia diz que eles fizeram isso também, só que aquelas águas eram amargas. Não se podiam beber. Ou seja, é como se a gente tivesse um chocolate à nossa frente, mas não pudéssemos comer. É a cenoura, não é? Que se põe à frente do burrinho para o burrando. Ou seja, aquilo estava ali, o que lhes poderia trazer vida, e eles não podiam beber porque era amargo. A Bíblia não diz que a água fazia mal. Diz que a água era amarga. Aliás, segundo os historiadores, essas águas daquele lugar chamado Mara são amargas devido às plantas que têm. E essas plantas produzem uns minerais que se dissolvem e fazem com que a água fique amarga. Mas a água até é boa para beber. Só que isso sabemos nós hoje, porque há ciência, porque há capacidade de fazer esses testes. Naquela altura eles não sabiam. E se tu e eu estivéssemos aí presos num monte qualquer, cheios de fome e sede, e víssemos uma água que fosse amarga, nenhum de nós bebia. É ou não é? A gente tentava aguentar mais um pouco. E foi o que eles fizeram. Eles ficaram ali. E ficaram o quê? Felizes da vida? Não. A Bíblia nos diz que eles ficaram frustrados e zangados com quem? Com Deus? Não. Com Moisés. Porque Moisés era o homem que os estava a guiar. E nesta altura, eles esqueceram-se que o faraó foi engolido pelas águas. Nesta altura, eles esqueceram-se que eram escravos. Ficaram frustrados e zangados. E murmuraram contra Moisés. É uma forma simpática de dizer que lhe devem ter chamado tudo o que vem à cabeça. Uma forma bonita que a Bíblia diz, murmuraram contra Moisés. Eu acho que lhe devem ter chamado tudo aquilo que a Bíblia não pode pôr, que é uma palavra santa. Amém? E eles estavam frustrados, zangados e com medo.
E nós tiramos daqui uma lição para nós que é fantástica, que é quais são as águas amargas onde às vezes nós vamos parar, que nos trazem frustração e murmuração. Vou fazer aqui um parênteses. Quando aqui há umas semanas, eu agora não sei precisar, sou sincero, quando aqui há umas semanas o Senhor nos ministrou sobre deserto, eu não fazia a menor ideia que iria ministrar na semana passada sobre provação e hoje sobre águas amargas. Não fazia a menor ideia. E Deus foi dando isso, foi dando esta sequência, e eu já disse isto várias vezes, se nós formos ver as gravações das ministrações que estão lá no nosso canal do YouTube, nós vamos perceber que nada está ali, tipo, encaixado do nada. Está sempre há uma sequência de coisas, e não sou eu que faço isso. É Deus quem faz isso. E uma coisa que eu estava aqui, enquanto a pastora estava a trazer essa palavra, o Espírito Santo estava a falar comigo, é porque são os 3 estádios possíveis onde nós poderemos estar. Lembram-se quando se falou de deserto, fala-se de quê? De alcançar a terra prometida. E nós fizemos até um ato profético sobre alcançarmos a terra prometida. O objetivo é a terra prometida. O deserto acontece quando nós estamos em busca da terra prometida, quando estamos nessa caminhada. A provação acontece quando nós estamos na terra prometida. Ou na transição do deserto para a terra prometida. E as águas amargas acontecem quando nós estamos na terra prometida. Tudo nos vai bem, na terra que mana leite e mel. Estas são as 3 condições em que nós, como cristãos, nós, como humanidade, poderemos ser alcançados de uma forma que nos traz tristeza, de uma forma que nos traz frustração, de uma forma que nos faz murmurar. O povo murmurou contra Moisés. E nós, quando entramos no mar de águas amargas, nós também murmuramos. Eu falo por mim. Eu sei o que é estar em águas amargas, quando tudo parece que está bem e quando de repente parece que o céu desaba sobre a cabeça. E o primeiro instinto é a gente murmurar. Só que nós temos que aprender com Moisés, porque Moisés não murmurou. Enquanto que o povo murmurou, Moisés deu-nos mais um exemplo de como reagir quando estamos numa situação destas. Moisés fez o quê? O que a Bíblia nos diz é que Moisés foi clamar ao Senhor. Deus foi clamar ao Deus que libertou o povo do Egito. Moisés foi clamar ao Deus que guardou o povo no Mar Vermelho. Moisés foi clamar ao Deus que libertou, ou que protegeu, melhor dizendo, o povo das 10 pragas do Egito. E esse Deus bondoso, poderoso, majestoso, trouxe uma solução para Moisés. Como esse Deus traz para ti e para mim a solução. Amém? Então repete assim comigo. O meu Deus vai sempre trazer uma solução para mim. Porque é o que a Bíblia nos ensina. Não sou eu que estou a dizer isso com base na minha experiência de vida. É Deus que nos ensina através da sua palavra. O Senhor trouxe uma solução para aquele povo. Não porque o povo ficou zangado, frustrado e com medo, porque como eu já ministrei isso, que a Bíblia nos ensina, Deus não se move pelas nossas necessidades. Deus move-se pela nossa fé, através da nossa oração. Deus não se move porque eu tenho medo, porque eu estou frustrado, porque eu estou zangado, porque eu estou infeliz. Deus não se move. Mas quando se clama, quando se chega ao coração de Deus através do nosso clamor, através da oração, Deus move-se e as coisas acontecem. E Deus trouxe uma solução. E Deus traz sempre para nós uma solução. Mesmo que eu, às vezes, não seja a solução que eu gostaria, ou se eu fosse, Deus não era a solução que eu faria. Quem é que aqui às vezes gosta de se armar em Deus? Ou já achou? A gente às vezes quase quer dar uns conselhos. Se Deus viesse aqui, se Deus fosse lá à casa lanchar, eu até lhe dava uns conselhos, porque há coisas que podiam ser mudadas. A gente às vezes achamos que é fácil e às vezes nem conseguimos gerir o nosso próprio nariz. Mas é assim, somos humanos. E a verdade é que eu acredito. Põe-te no lugar de Moisés. Tenta pôr-te um pouquinho no lugar de Moisés, no lugar daquelas pessoas. Deus abriu o Mar Vermelho. O que é que cada um estaria à espera que acontecesse? Que do céu viesse um raio, o raio viesse sobre as águas, é ou não é? Passava uma estrela cadente, um raio, pum, 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 e a água ficava doce, linda e maravilhosa. Eu acredito que Moisés estava à espera disso. E acredito que todos estavam à espera disso. Mas Deus não faz aquilo que a gente está à espera. Deus faz aquilo que tem que ser feito. E o que Deus fez foi bem mais difícil do que apenas um milagre. Ou ouvisse uma voz a dizer, podem beber, está tudo bem.
Mas Deus faz diferente. E Deus deu uma direção a Moisés do que é que ele devia fazer. Sabem porquê? Porque nós temos que fazer coisas. Nós não somos apenas figurantes. Nós temos que fazer coisas. E vamos ver o que é que Moisés fez. Continua lá. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, no capítulo 15. Eu disse para a gente manter. Vamos ler o verso 25. Vamos ver o que é que Deus mandou Moisés fazer. E Moisés obedeceu. Então diz lá no verso 25 do capítulo 15. E ele, Moisés, clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Amém. Isto diz tudo o que Deus fez. E nós vamos ver em detalhe. Deus resolveu o problema, Deus deu-lhes princípios e Deus os provou ali a resolver o problema. Porque nada do que Deus faz é para ser fácil ou difícil, é porque há uma razão para isso. E se nós fôssemos, e já vamos ler mais para a frente, o verso 27, depois nós vamos ler, nós vamos perceber que mais à frente, muito perto dali, havia um oásis cheio de palmeiras, um oásis cheio de fontes de água boa, e eles podiam ir para lá. Mas Deus queria provar qualquer coisa ali para eles. Deus queria trabalhar no coração deles. Por isso Deus não os mandou logo para o oásis que era ali perto, mas Deus disse-lhes assim: aqui eu vou-vos ensinar algo que é fundamental para o resto da vossa caminhada. E hoje, para ti e para mim, não mudou. Hoje nós temos que aprender na situação em que estamos nas águas amargas, temos que aprender quem é Deus, o que Deus pode fazer nas nossas vidas, como aquele povo aprendeu. Porquê? Porque a nossa caminhada nem sempre vai ser constante, às vezes vai ter uns altos, às vezes vai ter uns baixos, e se eu não estiver preparado para isso, eu vou desistir no primeiro obstáculo que acontecer. Mas Deus chama-nos exatamente para não desistirmos. Mas então, o que é que o Senhor faz? O Senhor, quando manda Moisés pegar numa árvore e deitar ali na água, é porque há uma razão profética para isso acontecer. E é uma razão que o Senhor nos quer mostrar hoje, que é importante para nós. Lembram-se que um dia o Senhor ministrou-nos aqui sobre uma passagem na Bíblia em que entrou pecado no arraial, entraram serpentes, e todas as serpentes venenosas que picavam, quem fosse picado morria. Lembram-se disso? O Senhor já nos ministrou. E o que é que Moisés fez? Moisés, debaixo de uma direção de Deus, Moisés levantou uma serpente de bronze, e todo aquilo que olhasse para essa serpente de bronze, as picadas deixavam de fazer efeito. Era como se essa serpente de bronze fosse, só o olhar para ela, fosse um antídoto para as picadas. E isto porquê? Nós percebemos disto. Tem uma ligação com o que acontece no Novo Testamento, tem uma ligação com Jesus, que isto apontava já para Jesus, por todo aquele que olhou para Jesus, todo aquele que recebeu Jesus no seu coração, não foi morto pelo pecado. O antídoto de Jesus era Jesus naquela cruz. Então, ao lançar este pedaço de madeira para a água amarga e esta água ficar boa para beber, está a apontar para Jesus também. Está a apontar exatamente para a cruz, onde Jesus se deixou crucificar. Porque Jesus, da mesma forma que o povo saiu do Egito, não foi fugido, Jesus se entregou de livre vontade, porque Jesus sabia que tinha um plano para cumprir, para que a humanidade fosse salva. Então, quando Deus manda Moisés colocar aquela árvore na água, é exatamente a apontar para algo que iria acontecer milhares de anos depois, que é o Senhor Jesus na cruz do Calvário. E nessa cruz do Calvário o Senhor nos tirou o quê? As amarguras, as lágrimas, o choro, o pecado e a miséria. E o que o Senhor nos está a dizer hoje, através desta passagem, é que a nossa solução para as águas amargas não é fazer nada de extraordinário, é apenas olhar para Jesus. A solução para nós hoje, que já conhecemos Jesus, que sabemos que podemos clamar a Jesus da mesma forma que Moisés clamou a Deus, porque Moisés ainda não conhecia bem Deus. Moisés ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Moisés ainda não tinha visto a sarça ardente, isso foi depois. Moisés ainda não tinha ido ao Monte Sinai. Moisés não tinha recebido os 10 mandamentos de Deus, mas ele já conhecia a voz de Deus, porque foi a voz de Deus que o alcançou no deserto e que lhe disse: tu vais ser um libertador, vais libertar o teu povo. Então, da mesma forma que ele clamou a Deus, nós hoje devemos
clamar a Jesus quando estivermos perante essas águas amargas, em que parece que nos está a faltar a força, em que parece que nós não somos capazes mais de sobreviver. E o que vai acontecer, tal como Deus fez ali, Deus não mudou as águas, Deus mandou Moisés fazer algo. E muitas vezes Deus não nos vai tirar das águas amargas. O que Deus vai fazer é mudar ao nosso favor uma situação que era difícil. As águas ficaram doces ou não? Ficaram. Mas Deus fez por intermédio da mão do homem. E nós vamos sair da situação difícil. Porque Jesus faz através da nossa vida ou de alguém que se chega a nós a forma de nós sairmos dali. A solução nunca é Deus... Peço perdão, porque quem sou eu para dizer que a solução não é Deus não fazer? A questão não é essa. Nós não pomos Deus numa caixa. Mas a questão que Deus nos quer trazer hoje é que nós não podemos pensar que Deus vai sempre fazer uma coisa da forma milagrosa, quando muitas vezes o milagre está em nós tomarmos uma posição e sairmos da situação em que nos encontramos. Essa é muitas vezes a solução que Deus quer encontrar para nós. E a Bíblia diz-nos também, como a gente já leu naquele verso, que quando as águas foram transformadas, o Senhor lhes deu princípios, estatutos e os provou exatamente aí. Então, quando Jesus muda a nosso favor as circunstâncias, quando Jesus nos muda, nos tira do choro, nos tira dessas águas amargas, Jesus também nos está a ensinar como não voltar lá. Deixa-me dizer-te uma coisa que pode parecer que é absurdo, mas se nós fizermos uma coisa errada, se nós soubermos que essa coisa nos faz mal, nós, se voltarmos a fazer, é porque ou somos masoquistas ou queremos experimentar uma segunda vez. É ou não é? Deixa-me dar-te um exemplo. Imagina que tu saltas da janela da tua casa, não sei em que andar moras. Se morares a partir do primeiro andar não é muito positivo, porque as urgências não estão a funcionar muito bem por aí. No primeiro andar, imagina. Mas se tu saltares em andamento, a correr, numa escada, aquilo pode correr mal. Podes cair, podes partir uma perna, partir um braço, podes partir tudo. Se fizeres isso segunda vez, mostra o quê? Ou queres ir trabalhar para o circo, ou estás a brincar com a sorte. Tem tudo para correr mal. Então, nós aprendemos com os nossos erros, nós aprendemos com aquilo que fazemos errado e tentamos voltar a não fazer. Quando nós, sei lá, a primeira vez que um de nós, se calhar enquanto criança, mexeu numa panela ou numa frigideira que estava quente, a gente nunca mais esqueceu. E passámos a não mexer. É ou não é? Aquilo queimou o dedinho, ficou lá a nossa impressão digital. A gente percebeu, não sabíamos, eram os nossos pais que faziam. E a gente achava que eles... Não reparávamos que eles punham um paninho ou uma luva, não víamos. Só percebíamos que eles pegavam na panela e tiravam do forno e punham ali. A gente foi lá com a mãozinha e a mãozinha ficou agarrada. Nunca mais voltámos a fazer isso. Penso eu. Porquê? Porque aprendemos que o que fazemos errado é para não fazer. Quando Jesus nos tira de algo que é errado para nós e que nos faz mal, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja fisicamente, o Senhor também nos ensina como não voltar a fazer isso. É o que nós chamamos, em linguagem crentez, nós sabermos posicionar-nos de acordo com a palavra de Deus. Fazer o que é o certo, mesmo que, e eu digo sempre isto, mesmo que nós na nossa caminhada, por vezes a gente não consegue fazer o certo e a gente tropeça. Mas uma coisa é eu tropeçar porque me distraí. Outra coisa é eu fazer errado, propositado. Aí eu já sou masoquista e estou a fazer algo que não é bom para mim. Então, se nós ouvirmos Jesus, nós vamos saber posicionar-nos e fazer as coisas bem. E este povo, o que a Bíblia nos diz, é que depois de Moisés ter obedecido, depois das águas terem ficado potáveis porque foram transformadas, diz que eles continuaram a caminhar, descansaram, repousaram. Deus mais uma vez cuidou deles. Amém? Deus cuidou deles desde o Egito. Deus foi cuidando deles e eles chegaram a um oásis chamado Elim, onde a Bíblia nos diz que aquele oásis tinha cerca de 12 fontes de água e 70 palmeiras. E acamparam ali. É o que diz lá eu vou-vos ler o verso 27. Diz assim: Então chegaram a Elim, onde havia... Espera aí, não posso perder aqui. 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Qual é a lição que nós tiramos daqui? Simples. Esta é uma lição super básica e importante para nós. É que depois da nossa obediência, o que nos espera é o descanso e a paz do Senhor. Isto é claro como as águas de mar. Se nós obedecermos, depois vem o descanso e vem a paz na presença de Deus. Se nós decidirmos posicionar-nos, depois vamos ter o quê? Vamos ter a paz do Senhor, vamos ter o alívio do Senhor. Isto quer dizer que não vamos ter mais tribulações o resto da vida? Não. Se alguém vos disser isso, podem-lhe apontar o dedo e dizer: é mentira que a Bíblia não diz isso.
Mas o que a Bíblia nos diz é que cada vez que houver uma tribulação, o Senhor é comigo da mesma forma que foi agora. O Senhor é comigo da mesma forma que me tira destas águas de mar. E o que nós entendemos desta passagem, profeticamente falando, porque é que nos fala de obediência? Porque tinha lá 12 fontes de água. E o número 12, na Bíblia, fala-nos de várias coisas, mas tem um significado profético, que é governo. 12 tem falado de governo. Não o governo da nação, mas o governo de Deus. Quando se fala do número 12, Jesus tinha 12 discípulos, 12 apóstolos. É o governo de Deus a tomar conta no bom sentido, para que as coisas todas funcionem. E quando nós obedecemos, quando nós clamamos e obedecemos, nós estamos a fazer o quê? Estamos a dar o governo da nossa vida a Jesus. Quando nós damos o governo da nossa vida a Jesus, nós temos paz, nós temos descanso. E as 70 palmeiras que ali estavam, o número 7 fala da perfeição. Amém? Nós sabemos isso. A Bíblia nos diz logo no livro de Gênesis que o Senhor criou todas as coisas em 5 dias. No 6º dia não criou uma coisa, criou a ti e a mim. Nós não somos coisas, nós já somos os seus filhos. Ao 6º dia o Senhor criou o homem e disse que era muito bom. Então nós somos muito bons, não podemos estragar aquilo que Deus fez. Amém? E a Bíblia nos diz que ao 7º dia Deus descansou. Não porque Deus estivesse cansado, mas porque estava a estabelecer um princípio que é importante para nós hoje. Nós temos que saber trabalhar e descansar. Nós não somos robôs, não somos máquinas. Temos que aprender a descansar. O descansar não é necessariamente dormir, é ter tempo de qualidade com a nossa família, é ter tempo de qualidade com aqueles que nós amamos e que são importantes para nós e ter tempo de qualidade com Jesus. Guardarmos tempo para estar com Jesus. Então, este princípio da perfeição, que é o número 7, no caso de 70, que são 10 ciclos de 7, fala-nos de alívio, fala-nos de perdão, fala-nos de salvação. Ou seja, fala-nos que o povo ficou em descanso debaixo de 70 palmeiras. Da mesma forma que hoje nós podemos estar debaixo do descanso de Jesus. Quando dormimos, quando colocamos a nossa cabeça na almofada, quando deixamos os nossos filhos na escola, quando vamos trabalhar, nós podemos descansar não à sombra de Jesus, mas debaixo da paz de Jesus, debaixo da majestade de Jesus. E esta é a mensagem que o Senhor quer trazer hoje para nós. É que, embora possa aparecer um lugar amargo, que de repente, quando tudo está bem, nos traz choro, nos traz dor, nos traz medo, nos traz preocupação. Mas o que a Bíblia também nos diz é que, quando nós clamamos ao Senhor e quando nós obedecemos ao Deus Todo-Poderoso, nós podemos usufruir do descanso do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para terminar. Deixa eu fazer uma pergunta simples para nós podermos ver aquilo que o Senhor tem para nós. Avaliando tudo o que aconteceu naquele povo, avaliando tudo o que aconteceu ali, o que é que achas? Achas que aquele lugar, aquelas águas amargas, aquelas águas de mar difíceis, foram más para eles ou foram necessárias? Foram necessárias. Eles nunca chegariam ao oásis onde puderam acampar e descansar se não houvesse aquelas águas de mar. Eles não iam resistir até lá. Porquê? Porque naquele momento de dor e de aflição, Deus fez com que as águas fossem transformadas e eles pudessem recuperar as forças. Então, quando nós no momento de sobrevivência, quando nós neste momento difícil, nós clamamos e ouvimos o que o Senhor tem para nós, e nós percebemos que o que Ele tem para nós, às vezes nós não conseguimos entender a razão, mas nós obedecemos. Nós estamos a fazer como Moisés fez. Moisés podia ter perguntado assim: Deus, mas porquê é que eu tenho que atirar a árvore se tu podes mudar a água? Moisés podia ter tido esta postura, mas Moisés escolheu obedecer. Da mesma forma que quando o Mar Vermelho estava ali à frente dele,
Moisés não esperou que Deus abrisse o mar. Moisés obedeceu. A Bíblia nos diz que quando Moisés colocou o mar sobre as águas se abriram. A obediência a Deus não é a obediência ao pastor, aos homens, não. A obediência a Deus é algo que traz mudança na nossa vida. Quando nós obedecemos ao que Deus nos diz, quando nós não queremos fazer um caminho paralelo ao caminho que Deus diz que é o caminho certo, nós nunca ficamos a perder. Quando nós não queremos entrar por um atalho, o povo podia ter murmurado ali, podia ter saído, podia ter voltado para trás, tinham morrido se andassem para trás, se voltassem para trás. E o que o Senhor hoje tem para nos dizer é: se eu andar para trás, eu vou morrer espiritualmente. Se eu andar para trás, eu vou passar os 3 dias de sobrevivência. Deixa-me dizer-te uma coisa. Aqueles 3 minutos sem respirar, 3 dias, 3 semanas sem comer e 3 dias sem água. Nós podemos usar isso espiritualmente para nós se quisermos. Se nós tivermos 3 dias sem orar, se nós tivermos 3 dias sem ler a Bíblia, se nós tivermos 3 dias sem adorar, nós estamos a morrer espiritualmente aos poucos. Podemos fisicamente até estar bem, mas é uma questão de tempo para tudo correr mal. Há coisas que são óbvias. Agora, quando nós ouvimos o que o Senhor tem para nós, quando nós obedecemos, mesmo sem entender, o resultado disso é sempre o quê? É sempre uma mudança que Deus opera nas nossas vidas. Quando nós obedecemos ao que Deus tem para nós, o resultado é sempre transformação. E o que esta passagem nos diz aqui é que se nós confiarmos no Senhor, Ele nos leva para um lugar de descanso. O Senhor tirou aqueles homens, tirou aquelas crianças, tirou aquelas mulheres de um lugar de cansaço, porque mesmo depois de eles terem água para beber, eles não tinham sombra para descansar. Mas no oásis que era ali perto, que eles não sabiam que existia, eles tinham sombra para descansar. Então às vezes nós podemos estar perto do descanso e não o alcançamos porque não ouvimos o que Deus tem para nós. E o que o Senhor hoje tem para nos dizer é exatamente isso, para sabermos buscar dele, ouvir e obedecer. Amém? Podemos fechar os nossos olhos para orar. Senhor meu Deus, nós te damos graças pelas águas amargosas onde às vezes nós nos encontramos. Deus, nos damos graças por cada deserto que já ultrapassamos, Senhor. Te damos graças, Senhor, até por cada provação que enfrentamos e que podemos ainda estar a enfrentar, porque sabemos que todas elas nos levam para a terra prometida, todas elas nos levam para estar mais perto de Ti, todas elas são importantes para nós crescermos. Deus, eu oro para que, se algum de nós está a passar por esse momento de águas amargas em que parece que tudo nos caiu em cima e nós não estávamos preparados para isso, eu oro para que nos tragas força, eu oro para que nos tragas discernimento, sabermos avaliar a situação, e eu oro, meu Deus, para que nos possas trazer obediência à Tua Palavra. Eu oro para que cada um de nós se possa posicionar de acordo com aquilo que Tu nos disseres, que a gente possa ouvir a instrução que tens para cada um de nós, cada um possa ouvir o que Tu tens para nos dizer, como vamos ultrapassar a situação, e esse favor possa vir sobre nós, meu Deus. Pai, eu oro, repreendendo toda a ação maligna que por vezes nos impede de ouvir a Tua Palavra. Eu oro, Senhor, repreendendo toda a ação maligna que nos prende, que nos mantém presos e firmes a esse lugar que não é um lugar de descanso, que é um lugar de medo, que é um lugar de falta de força, para sermos libertos e possamos sair desse lugar para o lugar de descanso. E eu oro, Deus, para que cada um de nós possa alcançar esse oásis, onde a gente coloca a nossa vida debaixo do Teu governo. E o preço que a gente tenha a pagar seja o preço que o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário, que é apenas ficar debaixo da paz do Senhor Jesus. Senhor, eu consagro a minha vida a Ti. Cada um dos nossos irmãos hoje, Senhor, possa consagrar a sua vida também a Ti, Deus. E possa haver mudança, possa haver transformação, possa haver posicionamento. Deus, eu oro para que tudo aquilo que foi feito errado no passado, hoje, possa ser quebrado na autoridade do nome de Jesus e estarmos livres para enfrentar esse desafio de nos posicionarmos na Tua presença e na Tua Palavra. Traz-nos vida, é o que eu oro nesta manhã, Senhor. Traz-nos direção, traz-nos, acima de tudo, a vontade de nós diminuirmos para que Tu possas crescer em cada um de nós. É o que eu oro no nome de